Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra no Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, que à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nessa lição, neste vídeo, nós vamos estudar em detalhes uma função que nós já estamos utilizando desde os primeiros exemplos de VBA lá no módulo anterior, que é a função MessageBox. A função MessageBox, basicamente a função dela é abrir uma janela na tela exibindo uma mensagem e com um botão OK ou outros botões que nós podemos exibir. Até o momento nós trabalhamos com a maneira mais simples da função MessageBox, que é exibir a mensagem na tela e o botão OK para o usuário clicar em OK e fechar a mensagem. Mas existe bem mais detalhes sobre a função MessageBox. Ela é muito útil principalmente durante o desenvolvimento das rotinas de vocês, porque você pode usar ela para ir mostrando o valor das variáveis a cada momento, a cada passo de uma função ou procedimento, para ver se está tudo certinho. Depois que a função está funcionando tudo certinho, você pode tirar os MessageBox para não ficar incomodando o usuário com mensagens a todo momento. Então, em diversos exemplos das lições anteriores deste módulo e do módulo anterior, nós utilizamos a função MessageBox para exibir uma janela com uma mensagem. Sempre utilizamos a função MessageBox de uma maneira básica, para exibir trechos de texto e valor de variáveis, concatenando as diferentes partes da mensagem com um operador e-comercial. Nesta lição chegou a hora de nós fazermos um estudo bem mais detalhado da função MessageBox.
O funcionamento básico da função é exibir uma mensagem, exibe uma caixa de diálogo, né, na tela, e aguardar que o usuário clique no botão OK para fechar a mensagem. A função retorna um valor do tipo inteiro, valor esse que indica qual botão o usuário clicou. Essa parte aqui nós nem utilizamos até agora, né? Nem utilizamos o valor de retorno da função. Então vamos estudar com um pouco mais de detalhes essa nossa função MessageBox. Vamos lá então. Sintaxe da função... Sintaxe da função MessageBox. Função MessageBox tem a seguinte sintaxe. Ao nome da função e esses parâmetros aqui. Prompt, buttons, título, help, text e contest. Vamos ver o que é cada um desses parâmetros a seguir. Esses parâmetros são descritos aqui nessa tabela. O prompt é obrigatório. É um texto passado entre aspas que é exibido como mensagem na caixa de diálogo. O comprimento máximo desse texto é de 1024 caracteres, dependendo da largura dos caracteres utilizados. Se o texto consistir em mais de uma linha, você pode separar as linhas utilizando um caractere de retorno de carro, CHR13, e um caractere de alimentação de linha, CHR10, ou uma combinação desses dois ao final de cada linha. Isso nós já fizemos bastante, né? Usávamos o MessageBox, botava um trecho de texto, daí usava o e-comercial para concatenar o valor de uma variável e o CHR13 para dar uma quebra de linha. Então esse prompt é o texto que a função vai exibir na caixa de mensagem. Buttons, esse é um parâmetro opcional. Ele é um valor numérico e nós vamos ter os valores para esse parâmetro logo a seguir, que é a soma dos valores que especifica o número e o tipo dos botões que vai exibir, o estilo do ícone a utilizar e a identidade do botão padrão e a modalidade da caixa de mensagem. Se esse parâmetro for omitido, vai ser o valor padrão 0, que é o quê? Mostra só o botão OK, que é a maneira como nós vimos utilizando o MessageBox até agora. Exibia a mensagem ali e tinha o OK para o usuário clicar e fechar a mensagem. O parâmetro título, terceiro parâmetro, é um texto que será exibido na barra de título da caixa que exibe a mensagem. Tem a mensagem que é no meio da caixa e em cima tem a barra de título com um texto. Se você omitir esse parâmetro, que ele é opcional, o nome do aplicativo será inserido na barra de título, que o nome do aplicativo é Excel. Então só vou dar um exemplo aqui para vocês. Criar um procedimento aqui. Public sub testa MessageBox. Então não vai ter parâmetros. Vou usar um exemplo bem simples. MessageBox teste de mensagem. Pronto. Como eu não especifiquei os outros parâmetros, ele vai pegar tudo que é o padrão e aqui, ó, na barra de título, que é isso aqui, o nome do programa onde o MessageBox está sendo executado, no caso, Microsoft Excel. Ok? Então o parâmetro título, que é o terceiro parâmetro, também é opcional, não é obrigatório. O parâmetro help file, que é o quarto parâmetro, ele é do tipo texto e identifica um arquivo de ajuda que é utilizado para fornecer ajuda sensível ao contexto relativo à caixa do diálogo. Se você fornecer o nome do arquivo de ajuda, você deve informar o caminho de um arquivo no formato de arquivos de ajuda do Windows, o qual vai ser aberto se o usuário clicar no botão ajuda da caixa de mensagem. Então, tem lá, nós vamos ver logo em seguida, esse parâmetro buttons. Se eu configurar ele para exibir o botão de ajuda, eu tenho que configurar o parâmetro help file para dizer qual arquivo de ajuda deve ser aberto quando o usuário clicar no botão ajuda. E contexto é uma expressão numérica, um número de contexto da ajuda atribuído ao tópico de ajuda pelo seu autor. Então, dentro de um arquivo de ajuda do Windows, tem lá identificadores que identificam pontos lá dentro daquele arquivo. Se você passar esse identificador no parâmetro contexto, ele vai abrir o arquivo de ajuda e vai pular lá para a parte identificada por esse contexto. É uma maneira de dentro de um arquivo de ajuda pular direto para um ponto. É o que a gente tem aqui, ó, por exemplo, pessoal, com o pesquisador de objetos. Aqui, ó, exibir pesquisador de objetos.
Então, quando eu seleciono aqui uma biblioteca do Excel, o objeto Application, vou pegar aqui a do VBA, não, biblioteca do Excel, vamos achar aqui o objeto Application. Tá aqui, eu pego um método qualquer e venho aqui no botão de ajuda, ele abre a ajuda do VBA e vai direto para o contexto, ou seja, direto para a ajuda referente a esse item aqui. Isso que é o contexto dentro de tem um arquivo enorme de ajuda, e aqui dentro ele está indo lá para o contexto, ou seja, está indo direto para o documento de ajuda daquele item lá que eu cliquei. Isso que seria o contexto. Isso também é possível ser feito com a ajuda associada com uma caixa de mensagem. Tá? Então vamos ver aqui alguns detalhes. O argumento buttons é um valor numérico. E pode ser fornecido um valor numérico ou pode ser utilizada uma das constantes descritas na próxima tabela. Por exemplo, se esse parâmetro tiver o valor 0, que é o valor padrão, o Excel exibe somente o botão OK. Se tiver o valor 1, ele exibe os botões OK e cancelar. Vou fazer um teste aqui, o padrão, vocês viram até agora, ele exibe apenas o OK. Tá? Mas se eu passar um segundo parâmetro para ele aqui, o valor 1, ele vai exibir o OK e o cancelar. Ou você pode passar o valor 1 ou pode passar o valor VB OK cancel. São sinônimos, é uma constante. E observem que quando eu ponho a vírgula aqui, ele já me mostra os valores possíveis. Então tem aqui, VB OK cancel. É equivalente a atribuir o valor 1. Se eu der um F5, OK e cancelar. Tá bom? Então nessa tabela que eu coloco aqui tem todos os valores possíveis. VB abort, retro, ignore. Exibe os botões abortar, repetir ou ignorar. Vou fazer isso aqui apenas para teste. Não vou fazer para todos, né? Mas apenas para vocês verem. Anular, repetir e ignorar. Tá? Então, tem aqui uma tabelinha, você encontra na própria ajuda do VBA, todos esses valores aqui. Se for o valor 32, exibe o ícone consulta de aviso. VB exibe o ícone mensagem de aviso. Vamos botar o valor 48, só para testar aqui. Valor 48. Exibe o ícone, que é aquele ícone de aviso ali. Então, as diferentes maneiras os diferentes valores que são aceitos por esse segundo parâmetro, que é o parâmetro buttons, tá? Tem todos os possíveis valores nessa tabela, tá? 4096, janela restrita do sistema. Todos os aplicativos são suspensos até que o usuário responda a caixa de mensagem. Então, ele abre uma caixa de mensagem e não deixa o usuário ir para nenhum outro aplicativo enquanto não fechar a caixa de mensagem, tá? Importante, o primeiro grupo de valores de 0 a 5, descreve o número e o tipo de botões exibidos na caixa de diálogo. O segundo grupo, de 16 a 64, descreve o estilo do ícone, que vai ser exibido na caixa de mensagem, tá? Ícone tal, ícone tal. E o quarto grupo, de 0 a 4096, determina a modalidade da caixa de mensagem. Quando estiver somando números para criar um valor final para o argumento, utilize somente um número de cada grupo. Então aqui eu posso somar. O 5 exibe os botões repetir e cancelar. Mas eu posso somar o 5 com o 16 para exibir os botões repetir e cancelar e mais exibir o ícone de mensagem crítica. Então 5 mais 16, 21. Então vamos ver, passar como parâmetro aqui 21. Botão repetir e cancelar e mais o ícone de mensagem crítica. Então poderia fazer quaisquer combinações, só pode pegar só um valor de cada grupo. O 3, botões sim e cancelar e o botão mensagem de aviso. 3 mais 48, 51. 3 mais 48, 51. Sim, não cancelar e o ícone de aviso. Então, você pode fazer combinações, mas pegando apenas um valor de cada grupo
Do grupo do 0 a 5 é um grupo, do 16 ao 64 outro grupo, do 0 ao 4096 é outro grupo, tá? Dependendo do botão no qual o usuário clicou, a função MessageBox retorna diferentes valores. Os valores retornados estão aqui nessa tabela. Então você pode testar em qual botão o usuário clicou. Se ele clica no botão OK, a função retorna 1. Botão cancelar, a função retorna 2. Botão abortar, a função retorna 3. E assim por diante, tá? Observações importantes. Quando os parâmetros helpFile e contexto são fornecidos, o usuário pode pressionar F1 no Windows ou ajuda no Macintosh para visualizar o tópico de ajuda que corresponde ao contexto. Alguns aplicativos, por exemplo o Excel, também adicionam automaticamente um botão ajuda à caixa de diálogo. Se a caixa de diálogo exibir um botão cancelar, pressionar a tecla ESC terá um ESC que tem o mesmo efeito que clicar em cancelar. E quando clica em cancelar, a função retorna 2. Você pode usar esse valor de retorno para ver se o usuário em qual botão ele clicou e tomar uma ação dependendo de qual botão ele clicou, tá? Se a caixa de diálogo contiver um botão ajuda, será fornecida ajuda sensível ao contexto relativa à caixa de diálogo. Entretanto, nenhum valor será retornado até que um dos outros botões seja clicado. Então, se tem um botão ajuda, nenhum valor é retornado pela função até que você não clica em um dos outros botões. Exemplos de utilização no MessageBox. No exemplo a seguir, crie uma caixa de mensagem exibindo os botões sim, não e cancelar, que é o valor 3, ó. Exibe os botões sim, não e cancelar para o parâmetro buttons, e com o título Curso de Programação VBA no Excel. Aqui é a mensagem, o primeiro parâmetro, quais botões exibir e o título da caixa de mensagem. Vamos testar esse exemplo aqui. Ó, Curso de Programação VBA, o título, o texto e os botões sim, não e cancelar. Tá? Temos aqui a ajuda. O valor retornado pela função depende do valor do botão que for clicado pelo usuário. Se clicar em sim, retorna 6, clicar em não, retorna 7 e cancelar, retorna 2. Está aqui na tabelinha os valores de retorno. Cancelar 2, sim é 6 e não é 7. Ok, pessoal? Acho que com isso a gente já estudou, pôde ver todos os detalhes sobre a função MessageBox. Então, ela tem bem mais opções e parâmetros do que a gente vinha utilizando normalmente, mas é fácil de utilizar, não tem maiores segredos. Tem esses 5 parâmetros. O texto em si define quais botões são exibidos, o título, o help e o contexto dentro do arquivo de ajuda. Esses 2 são muito pouco utilizados. Legal? Acho que sobre a função MessageBox era isso. Não tem muito mais o que apresentar aqui. Espero que essa lição tenha trazido informações novas e úteis para vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem! Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês. Exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016,
é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, que tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah, e aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de dashboard, videoaulas de user forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!